O mundo está assustado. Todos estamos preocupados. O que vai ser? O que vai acontecer? Quantos mortos já foram? Quantas mais pessoas vão falecer? Como que os sequestrados vão ser salvos? Se eles vão sobreviver? De que maneira? Mas nós aprendemos dos nossos sábios que nós precisamos viver com a Torá, principalmente com a porção da semana da Torá que estamos lendo nesses dias. E no dia de Simchat Torá, que foi nesse Shabat, nesse sábado, quando aconteceu os ataques brutais, sem entrar em todos os detalhes, em Israel, eles estavam comemorando já a Simchat Torá. Na diáspora, era a primeira festa, que é chamada de Shmini Atzeret, mas em Israel é só um dia de festa. E era o dia exatamente de Simchat Torá. E nesse dia, naquele momento, o povo inteiro de Israel, eles estavam terminando a leitura da Torá, na última porção de Vezot HaBrachá, e começando a primeira leitura da Torá, do Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, do Gênesis, do início da Torá, que essa que é toda a comemoração que nós fazemos no dia de Simchat Torá, é a alegria da Torá. E num dia tão alegre, festivo como esse, veio acontecer essa pior tragédia do nosso povo desde o Holocausto. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. E a Torá descreve que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a Torá segue descrevendo como que foi a criação dos céus, da terra, a separação das águas de cima, das águas de baixo, e todo o trabalho da criação de Deus durante os 6 dias da criação, e o 7º dia ele descansou, o dia do Shabat, e assim continuam as histórias. E assim continua a Torá descrevendo a história de Noé, a história dos patriarcas, as 12 tribos entraram no Egito, começou a escravidão do Egito, e no 2º livro, no final da escravidão do Egito, a Torá, ela vem e nos ensina e dá a primeira ordem, a primeira mitzvah que Deus ordena o povo de Israel, que é a mitzvah de consagrar o novilúnio. A Chodesh Azeh Lachem é a mitzvah dos meses. A mitzvah de contar os meses, que o primeiro mês é o mês de Nissan e assim por diante. Então vem o comentarista básico de toda a Torá, que é chamado Urashi, e no primeiro versículo da Torá, do Bereshit, na primeira palavra, ele vem e traz uma explicação que tem tudo a ver com este acontecimento e com todo o histórico da terra de Israel, que ela pertence ao povo de Israel. E eu vou ler para vocês esse trecho. Quem tem em português o Chumash com Urashi pode ler e acompanhar esse trecho. E Urashi fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Rabbi Yitzhak disse: não seria necessário, adequado, iniciar-se a Torá, a não ser a partir do versículo: este mês será para vocês o primeiro dos meses, que está escrito no 2º livro da Torá, em Shemot, que é o primeiro preceito, cuja ordem os judeus receberam mais para frente. Então, por que razão a Torá se inicia com Bereshit, que no princípio Deus criou os céus e a terra, descrevendo a criação do universo, e só depois ele foi trazer
ordens, mandamentos, mitzvot. Durante um livro e pouco, é só histórias, contos. E começando com a criação dos céus e a terra. Ou seja, sendo que a Torá é um livro de mandamentos, de ordens, de princípios, de mitzvot, deveria começar a Torá com as mitzvot e depois contar as histórias. Porque a Torá começa descrevendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então responde o Rashi, o Rabi Yitzhak, conforme relata o versículo, Koach Ma'asav, a força de suas obras, com S maiúsculo, ele, Deus, contou para o seu povo judeu, a fim de lhes dar a herança das nações. Porque a questão é a seguinte, se as nações do mundo disserem ao povo de Israel, vocês são ladrões, pois conquistaram as terras dos 7 povos de Canaã que ali viviam, desde a criação do mundo até Moisés, com o povo de Israel chegar na fronteira de Canaã e o Josué entrar, fazer a guerra e conquistar Canaã, que pertencia a 7 povos. Então, se eles vierem com este argumento, vocês judeus são ladrões, que você roubou a terra dos outros? Então a resposta é a seguinte, os judeus, eles responderão, a terra inteira pertence a Deus. Ele a criou e é por isso que precisamos aprender a história da criação do mundo. E ele deu a terra de Israel a quem ele, Deus, considerou adequado a dar. Foi por sua vontade que ele a deu para eles no início da criação do mundo, e quando ele assim o desejou, tirou deles e a deu a nós. Então aqui a Torá está descrevendo, na verdade, que Deus criou o mundo. E Deus determinou quem vai morar em cada lugar. A terra pertence a ele. Então, temporariamente, durante 2.488 anos, temporariamente ficou no poder dessas 7 nações, para que eles arassem a terra, cuidassem a terra, e que não fosse um mato abandonado ou um deserto abandonado. E quando chegou o momento, ele, Deus, quando tirou os judeus do Egito, deu para eles a Torá no Monte Sinai, e ele falou, agora é a hora certa de tirar dessas 7 nações e entregar para o povo de Israel. Então, por isso que a Torá começa com Bereshit. Porque a Torá quer descrever para o mundo, para a ONU, para todas as nações, para os árabes, para os palestinos, para o Hamas, para quem que for criticar e dizer, vocês roubaram da gente na independência de Israel, ou na guerra dos 6 dias, ou na guerra do Yom Kippur. Não, essa terra não pertence aos judeus 50 anos, 70 anos, 90 anos. Essa terra pertence aos judeus desde a criação do mundo, há 5.784 anos. E os judeus entraram na terra e receberam de presente, na prática, na hora que Josué entrou com o povo de Israel. Mas Deus já havia prometido isso aqui para Abraão, para Isaac e para Jacob, que essa terra pertence e pertencerá para todos sempre para o povo de Israel. E tem mais uma questão interessante. Na hora que você faz uma guerra e você conquista um território, esse território pertence a você. Então, em todos os argumentos, essa terra pertence ao povo de Israel. O rei Davi, ele fez questão de comprar o território de Israel, de Jerusalém, para falar, apesar de tudo, eu estou comprando de você. Abraham, quando ele foi enterrar a Sara em Hebron, ele fez questão de pagar pelo enterro dela, pelo todo o território de Hebron, apesar que já pertencia a ele, mas para não ter nenhum argumento. E apesar disso, sempre tiveram argumentos e sempre existirá esses argumentos antissemitas contra o nosso povo. Mas Deus começou a Torá
Desta forma, exatamente para deixar claro a quem pertence a terra de Israel. É interessante que tem uma explicação mística da Hassidut, explicação do terceiro Rebbe, de Chabad, do Tzemach Tzedek, que ele fala o seguinte: o argumento que as nações do mundo podem trazer contra os judeus, vocês conquistaram a terra das 7 nações, pode ser um argumento espiritual também. Essa terra pertencia ao mundo, ao mundano, à impureza, a povos do mal, que eram os povos cananitas, que eram povos de traços ruins. E vocês, judeus, conquistaram essas terras. Vocês transformaram essa terra numa terra espiritual, numa terra santa, como qualquer nação. O mundo inteiro sabe, a terra santa é a terra de Israel. Como que essa terra virou uma terra santa, uma terra sagrada? Porque os judeus entraram lá e transformaram essa terra numa terra qualquer, numa terra de vários povos, de 7 povos, dos cananitas, numa terra do povo de Israel, numa terra de Deus, uma terra como que a Torá descreve, que os olhos de Deus estão sobre a terra de Israel do início do ano ao final do ano. Sempre a pupila de Deus está sobre a terra de Israel e para o povo que mora na terra de Israel. Então, o argumento que os povos, que o mundo pode ter, olha, vocês judeus, vocês vieram aqui, pegaram algo profano e transformaram isso em algo sagrado, vocês roubaram do profano. Vocês roubaram da terra, da materialidade, da impureza, que não pertence a vocês. Vocês querem ser judeus? Rezem, só meditando. Mas não vai pegar o material e transformar isso em algo espiritual. Por isso que a Torá começa com Bereshit. A Torá começa com Bereshit para descrever que Deus criou o mundo desta forma profana, mundana, impura, negativa. Mas sabe por quê? Deus criou o mundo. Bereshit bara Elokim. Bereshit começa com a letra Beit. E Beit significa, tem um valor numérico de 2. Deus criou o mundo com 2 propósitos, com 2 metas, 2 identidades que são chamados de Reshit, de início, que é a Torá e o povo de Israel. A Torá é a sabedoria de Deus e o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Deus criou o mundo para que o povo escolhido, usando a ferramenta e a sabedoria da Torá, pudesse transformar o mundo, não somente a terra de Israel, mas o mundano, o profano, a agressividade, a mentira, numa verdade, numa santidade, numa pureza, em valores eternos. Esse que é o poder e na verdade, esse que é o propósito da criação do mundo, para transformar o mundano numa morada para Deus. Por isso que o povo de Israel está no mundo todo, transformando o mundo e elevando o mundo e trazendo valores milenares e eternos para transformar e trazer verdade e divindade para dentro desse mundo. Então não é um roubo. Esse que foi o propósito da criação do mundo. Para que a pessoa pudesse pegar um pergaminho de um animal e fazer dele um tefilim, uma mezuzá. Pegar o dinheiro e fazer uma tzedakah, uma doação. Pegar uma comida kasher e usar isso aqui para algo mais elevado. E essas são as dicas do que nós podemos hoje aqui fazer pelos nossos irmãos. As pessoas estão desesperadas. Eu mesmo perco muito tempo vendo o noticiário e eu tomei a decisão de não entrar mais nas notícias porque você fica depressivo, que aliás essa é uma tática do Irã e dos palestinos para inventar fake news, ou mesmo que sejam notícias verdadeiras, infelizmente, mas para colocar as pessoas para baixo, para você ficar chateado.
E Deus fez que esse atentado e que essa guerra começasse bem no dia do Simchat Torah, que é o dia mais alegre do nosso ano. Porque a nossa ferramenta não é armas. A nossa ferramenta é a Torá. A nossa ferramenta é a alegria com a Torá, é a alegria com o judaísmo. Então a nossa maior tática não é ficar depressivo, não é ficar chateado, e sim com alegria, porque a tristeza é o início de todas as coisas ruins. Como consta na leitura do Tânia do dia de ontem, que quando você tem raiva de alguém ou de algo, de alguém que te agrediu, você é um ateu, você não está acreditando em Deus, porque está falando que não foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez isso, sim. Não foram eles. Porque não tem nenhuma lógica como que eles conseguiram se infiltrar em Israel e fazer o estrago que fizeram de mais de 1.200 mortos, assassinados brutalmente. Como que eles conseguiram cruzar a fronteira com a melhor tecnologia do mundo? Eles exportam tecnologia e armamento para os Estados Unidos. Eles conseguiram entrar e fazer o que eles fizeram, da forma que eles fizeram. Doesn't make any sense. Foi Deus que fez isso. Lev melachim beyad Hashem. O coração dos reis está na mão de Deus. Foi Deus que fez isso acontecesse. Por quê? Não entendemos o porquê. Mas a gente não pode ter raiva. A gente pode questionar a Deus, mas não ter raiva. A raiva de ninguém, eles vão receber o castigo que eles merecem receber. Mas a raiva é uma coisa muito negativa. Nesses momentos é o momento de você aumentar em fé, aumentar em convicção, em bitachon, segurança total em Deus. É o momento de você rezar mais. É o momento de você fazer mais salmos, porque o poder do salmo você consegue salvar aqueles sequestrados. Você consegue proteger aqueles nossos soldados que estão no fronte, que precisam fazer um trabalho incrível para proteger o nosso povo. O poder de colocar o tefilim. Se você não tem tefilim, coloque o tefilim. Se você é judeu, um homem judeu acima dos 13 anos, coloque o tefilim, que o teu tefilim, você está se amarrando com Deus e protegendo um judeu que está lá no fronte. Você não tem mezuzá em casa, você é um judeu, não tem mezuzá em todas as portas, coloque uma mezuzá na sua porta, que dessa forma você está protegendo as portas do povo de Israel. Que isso significa as 3 letrinhas que estão aparentes na mezuzá, Shin, e a letra Daled e a letra Yud, que é o nome de Deus. Isso significa Shomer Daltot Israel, Deus protege as portas de Israel. Você já tem mezuzá? Dá mezuzá para uma pessoa que não tem mezuzá. Incentive uma pessoa a colocar mezuzá. Você já tem tudo isso? Ou você não pode colocar um tefilim, você não pode colocar... Estude Torá. Participe de mais uma aula. Porque a nossa conexão com Deus, através do estudo da Torá, do Bereshit, essa é a forma que nós estamos fortalecendo a nossa terra de Israel. É a forma que estamos protegendo o nosso povo. Então é isso que nós podemos e devemos fazer. Não ficar triste. Não entrar no noticiário. Aumentar na fé. Aumentar na segurança. Aumentar nos salmos. Melhorar as rezas. Aumentar o estudo da Torá. E muita tzedakah. Porque tzedakah, doação, caridade, em geral é positiva. Principalmente a tzedakah para o povo de Israel, que está em Israel. Existem muitos fundos com tanta destruição, precisam de mais dinheiro. Então, se você pode, dê e continue dando. Porque tzedakah tatzil mimavet, a doação protege da morte, e a proteção e a tzedakah, a doação, mekarevet tageolá, ela aproxima a redenção, que seja a redenção dos sequestrados, e que seja a redenção de todo o povo de Israel, e de todo o Oriente Médio, e do mundo todo, e que isso vai acontecer cada vez mais próximo, porque ao momento mais escuro da noite é aqueles minutos antes do raiar do sol, dos primeiros raios do sol,
Então, uma situação como essa, ninguém nunca viu. Toda a nossa geração não testemunhou uma coisa dessa, porque a gente não viu o Holocausto. Apesar que tem alguns sobreviventes do Holocausto, mas uma catástrofe, um desastre, uma agressividade, um comportamento pior que um animal, ninguém nunca testemunhou antes. Isso veio de Deus, para nos fortalecer. Todos nós, todas as nações do mundo, se fortalecerem na sua fé, na sua conexão com Deus, e reconhecer que a terra de Israel pertence ao povo de Israel. E isso vai acontecer muito em breve, com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, e que possamos ter somente alegrias e festas, e continuar a festa do nosso Simchat Torah, que foi interrompida esse ano, com essas terríveis notícias, e que possamos continuar festejando com a Torá, com a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.